Olá, hoje dando continuidade ao nosso estudo sobre a dinâmica, né? Então hoje nós vamos estudar a inércia e a primeira lei de Newton. Então esse aqui é o chamado de princípio da inércia, tá? Então Galileu Galilei, né, ele percebeu que polindo a superfície horizontal, o movimento das esferas se mantinha por distâncias maiores, né, antes de pararem. Essa constatação levou Galileu a concluir que não havia necessidade de forças para a manutenção da velocidade de um corpo, mas sim para a sua alteração. Assim, a ausência de forças, se um corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso, né? E se o corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, né, para sempre. Então ele precisou polir lá uma superfície, né, horizontal para comprovar, né, que o corpo ele não pararia, ele continuaria em movimento até que uma outra força, né, de fora viesse tentar segurar, ou tentasse mudar de movimento, ou tentasse parar. Mas como não havia atrito, né, na horizontal, o objeto manteria em movimento para sempre, perpétuo. Lembrando que esse movimento tem que ser retilíneo e uniforme, tá? Então, a inércia e o cinto de segurança. A importância e a obrigatoriedade do cinto de segurança, ele deve-se ao efeito da inércia. Em uma frenagem, né, brusca ou na colisão frontal de motorista, né, do passageiro, ele tende a permanecer, o motorista e o passageiro tendem a permanecer em movimento, né? Então, se um carro está lá a 160 km por hora, ele bate ali num caminhão, o que vai acontecer? O carro que estava a 160 km por hora vai querer parar de repente. E o que vai acontecer com o corpo do motorista ali dentro? Ele vai tender a permanecer, né, em movimento. Ela acaba se chocando aqui com o para-brisa, né? Se tiver com cinto de segurança, ele protege um pouco. Você vai sentir aquele impacto violento, mas ele vai segurar você um pouco, vai evitar que o seu rosto lá acaba batendo no painel do carro, no para-brisa, né? Ou acaba até saindo fora do veículo. Então essa é a importância do cinto de segurança, né? Nessas frenagens, nas colisões, né? Porque a inércia é a tendência do corpo permanecer ou parado ou em movimento, né? Se ele está dentro de um carro em movimento, o seu corpo também está em movimento, né, junto com o carro. E se o carro resolve parar, o seu corpo tende a permanecer em movimento, né, retilíneo uniforme. Até que uma força vem e para, né, você. No caso seria o para-brisa, seria o cinto de segurança, né, essa força que ia segurar você, evitando, né, que essa inércia, que o seu corpo permanecesse em movimento, né, no caso da inércia. Então, a lei da inércia é a cadeirinha do bebê, né? Uma das leis da física mais conhecida é a lei da inércia. De acordo com a lei da inércia, se um corpo não recebe nenhuma força, ele está em repouso ou em movimento retilíneo com velocidade constante. Então, abordada a lei da inércia em um caso geral, em uma tarefa muito ampla, mas é necessário entender esse princípio da física em um dos ambientes mais usados na atualidade, né? O carro. O entendimento da lei da inércia no contexto dos carros é uma questão de vida ou morte, né? Então, o caso do uso da cadeirinha é muito importante, né? A gente utilizou, então, essa fala aqui do Leonardo, né? Então, a gente utilizou-se esse link aqui do YouTube, depois vocês podem assistir para ver a importância da cadeirinha, né? A importância da cadeirinha, do uso da cadeirinha de bebês, né? Que é muito importante no caso de acidente, o bebê não voar ali e acabar se chocando com a cadeirinha, com a cadeira do motorista ou do passageiro, tá? Então é muito importante o uso da cadeirinha de bebê também. Então uma das curiosidades da lei da inércia, da primeira lei de Newton é essa aqui, tá? E também serve como correção do exercício anterior que fizemos. Então, quando o objeto está parado, todas as forças que agem sobre ele são nulas, tá? E o objeto encontra-se em equilíbrio. A pergunta era essa, então isso é verdade. Então, veja que a imagem aqui, então, se as forças que agem aqui nele estiverem em equilíbrio, então o movimento, não há movimento, ele está parado, tá? Então as forças nele é nula. Então essa imagem aqui representa tudo, tá? Que eles estão em equilíbrio, então não há movimento, tá? Fica parado, então isso é verdade. Então essa é a pergunta, a única maneira de desacelerar um objeto em movimento é aplicando uma força sobre ele. Lógico, né? Se o objeto está em movimento,
e não tem nenhuma força aplicada sobre ele, o único jeito de parar esse objeto é aplicando uma força sobre ele, segurando ele. Então isso é verdade, tá? Então precisa se aplicar uma força sobre ele para poder pará-lo. Outra pergunta era essa aqui: objetos em órbita em volta da Terra, como satélites, ainda tem força resultante agindo sobre ele? Verdade, né? Existe força gravitacional agindo sobre o satélite, né? Se eles pararem, né, diminuir, né, a velocidade, eles acabam voltando para a Terra, chocando aqui com a nossa atmosfera. Então lá a gente pensa assim, não tem nenhuma força agindo sobre ele, vai permanecer em movimento, movimento perpétuo, né, em volta da Terra. Mas isso não é verdade, tá? Então, de vez em quando ele precisa acionar os motores para atingir a velocidade maior, porque a velocidade dele vai diminuindo a cada tempo. Até que se não tiver ninguém controlando, ele acaba voltando, né, para a atmosfera, queimando aqui na nossa atmosfera. Então precisa ter controle. De vez em quando precisa ligar alguns motores propulsores para poder atingir a velocidade esperada, que é de mais ou menos 28 mil km por hora. Então, quando nenhuma força resultante é aplicada em um objeto em movimento, ainda assim ele desacelera por causa da sua inércia. Isso é falso, tá? Precisa de uma força para desacelerar um objeto que esteja em movimento, seja o atrito do chão, seja o freio, etc. Então precisa de uma força, tá, para poder parar. Ele não vai parar sozinho. Tá? Então precisa de uma força, tá? Por causa da tendência do objeto permanecer em movimento. Então, outra pergunta era essa aqui: um objeto que não está acelerando ou desacelerando não tem força resultante agindo sobre ele. É falso. Sempre há uma força agindo sobre os corpos próximos da Terra. Tá? Se está aqui próximo da Terra, tem uma força agindo sobre ele. Se está na Terra, vai ser o atrito do chão. Se está próximo da Terra, a força gravitacional está aplicada sobre ele. Então, tem várias forças, tá, agindo sobre o objeto. Então, aqui temos força elástica, força magnética, força de tensão, força de atração, força de arrasto. Tem várias forças agindo sobre os objetos aqui próximo da Terra. Tá? E próximo das galáxias, tá? Tem buracos negros que puxam os objetos, né, próximo das galáxias. Então, sempre vai ter alguma coisa, vai ter alguma coisa acelerando ou desacelerando os objetos. Né? Então, sempre vai ter uma força agindo sobre eles. Os objetos tendem a permanecer em movimento por causa de uma força chamada inércia. Tá? Isso é falso. A inércia não é força, é sim uma tendência dos objetos permanecer em movimento ou em repouso. Então, a inércia não é força. Tá? Quem colocou verdadeiro errou lá nas questõezinhas. Tá? Então é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Até a próxima. Tem os exercícios lá que fala também sobre inércia, tá lá no Classroom. Aí vocês fazem lá, tá? De acordo com a leitura e interpretação de cada um. Obrigado a todos. Fique com Deus. Tchau.